curso do Saber Direito desta semana é sobre filosofia do direito. Você vai entender a hermenêutica jurídica tradicional e a crítica, o normativismo e realismo jurídico, além do giro hermenêutico e pós-positivismo. As aulas são com a professora Kiara Ramos. Olá, minhas queridas e meus queridos telespectadoras aqui da TV Justiça. Eu sou Kiara Ramos, costumo dizer que procuradora federal por convicção, realmente é a carreira que me realiza. Sou professora por vocação, é um chamado vocacional e filósofa, digo sem nenhum medo de errar que sou, por inquietação. A filosofia nada mais é do que esse questionamento dos porquês das várias realidades. Então, cada um de nós que costuma se questionar pressupostos, questionar e apresentar ideias e propostas inovadoras é considerado filósofo. Até mesmo aquela criança, eu costumo falar, de 3, 4 anos que está ali perguntando o porquê de tudo, ali ele está filosofando. Filosofar faz parte da natureza humana nessa busca pelo conhecimento, nessa busca pela essência, pelo existir, pelas verdades. E, sem dúvida alguma, a temática que a gente vai tratar aqui, dentro da filosofia do direito, é algo de apaixonante. É a hermenêutica jurídica, que tradicionalmente está dentro do contexto da dogmática ainda. Tradicionalmente se coloca a hermenêutica jurídica como uma hermenêutica dogmática, mas nós vamos propor aqui um tratamento crítico da hermenêutica jurídica, o tratamento crítico desse momento de aplicação do direito, de construção do direito, e a partir dessa crítica dos próprios fundamentos, dos dogmas hermenêuticos, é que se diz que encaramos essa disciplina também dentro da filosofia do direito. Só que, como vocês vão perceber no decorrer das aulas, é normal que a gente tenha uma influência de diversas outras disciplinas, tanto da história do direito, quanto da teoria geral do direito, quanto da história dos conceitos, da filosofia da linguagem, da teoria da argumentação jurídica. É, sem dúvida alguma, uma temática muito rica, muito plural, muito cheia de detalhes que vão fazer com que vocês reconheçam na prática aquela frase famosa de Hamlet: há muito mais coisas entre o céu e a terra do que supõe a nossa vã filosofia. Temos que ultrapassar os paradigmas de uma hermenêutica clássica, uma hermenêutica pautada apenas nos métodos de interpretação, que acredita na existência de uma verdade preconcebida e que a aplicação da metodologia correta vai fazer com que todos encontrem uma verdade, que essa verdade é única, que ela é universal. Esse paradigma tradicional a gente vai primeiro construir numa primeira aula. Então, na nossa primeira aula, nós iremos construir todos os fundamentos dessa hermenêutica jurídica tradicional, falando sobre o conceito da hermenêutica jurídica, falando sobre os métodos clássicos de interpretação, esses métodos que foram formulados inicialmente para a teoria do direito privado em sua essência. Vamos trabalhar também as formas de classificação das interpretações conforme a extensão, conforme a origem, e dar toda essa base inicial da teoria tradicional da interpretação, para depois desconstruir tudo isso, mostrando como o contexto histórico, como o aumento da complexidade social, como as demandas e os problemas e conflitos que surgem no contexto de uma sociedade contemporânea, pós-moderna, num contexto de pós-verdade, nos força a ir muito além da dogmática, muito além do método, e sim trazer diversas reflexões, nos obriga como profissionais do direito, como estudantes do direito, como teóricos do direito, nos obriga a investigar. Então, se você tem essa inquietação, se algo dentro de você tem essa questão do que está por trás dessa matrix, eu costumo fazer várias analogias assim, com peças, com músicas, com teatro, porque sem dúvida alguma aproxima esse tema que muitas vezes é visto como tão distante, tão abstrato, tão difícil de compreender, aproxima da sua realidade. Então lembra naquela hora que Morfeu apresenta aquelas duas pílulas, a vermelha e a azul, e pergunta a Neo qual que ele escolhe, se ele quer realmente saber a verdade sobre o que está ali por trás da matrix. Se você tem essa inquietação também de entender como é possível, dentro de uma sistemática jurídica, um juiz decidir de uma forma e outro juiz, diante de um caso quase idêntico, decidir de forma totalmente diferente, um absolver, outro condenar.
qual é a questão que está por trás de toda essa lógica de aplicação do direito. Por isso é uma grande honra estar aqui hoje no Saber Direito, compartilhando com vocês alguns desses conhecimentos, algumas das inquietações. Vamos trabalhar, como falei, num primeiro momento, a construção dos pressupostos da hermenêutica clássica. Numa segunda aula, vamos trabalhar os principais sistemas interpretativos, ou seja, as escolas de pensamento jus-filosófico, desde a escola da exegese, passando pela escola histórica, finalista do direito, até chegar realmente às concepções de escola do direito livre, de livre investigação científica, algumas concepções mais céticas a respeito do direito e da sua aplicação, no sentido de que não servem métodos, que o magistrado decididor decide conforme a sua arbitrariedade, que não haveria solução no formalismo jurídico. Vamos trabalhar isso dentro de um contexto histórico, porque as ideias, elas não são ideias fora do lugar. As ideias, elas surgem dentro de um determinado contexto histórico. Sem dúvida alguma, a segunda aula ela vai trazer esse arcabouço e preparar-nos para trabalhar duas grandes teorias na terceira aula do positivismo jurídico, que é a teoria normativa keynesiana, a teoria pura do direito, e a teoria do realismo jurídico, de Herbert Hart. São dois paradigmas, um voltado para o common law, que é a teoria de Hart, e um voltado para o civil law, que é a nossa realidade aqui do direito codificado, que é a teoria pura do direito de Kelsen, que ainda é base para muitos dos nossos institutos, inclusive o controle de constitucionalidade. Depois disso, sim, começaremos a tratar de um aspecto extremamente relevante e atual, pós-Segunda Guerra Mundial, de uma proposta de reformulação da teoria do direito, a partir de vários paradigmas, sobretudo da filosofia da linguagem, da filosofia política, da necessária reaproximação entre direito e justiça, entre direito e moral, e vamos trabalhar o conceito de princípio como regra e como isso interfere em toda a interpretação, toda a aplicação do direito, trazendo as concepções mais vistas no Brasil, que são as concepções de regras jurídicas, né, e norma no sentido de regra e princípio, tanto para Robert Alex quanto para Ronald Dworkin, fazendo um contraponto. E aqui eu peço licença para mostrar um dos livros que é paradigma nessa questão filosófica, que é o Entre Hidra e Hércules, do professor doutor Marcelo Neves, que traz tanto a construção dessas duas teorias principiológicas como a sua importação para o Brasil e traz também a sua proposta de distinção entre princípios e regras. Então, na nossa quarta aula, vamos falar da influência da teoria moral, da filosofia moral, principalmente da filosofia da justiça de John Rawls, para as distinções entre regras e princípios para Dworkin e Alex, e depois vamos trazer as críticas e os paralelos que o professor Marcelo Neves traz nesse livro, Entre Hidra e Hércules, que é inclusive o livro que eu utilizo como base para minha tese de doutorado. Além disso, vamos finalizar na última aula mostrando como a hermenêutica teve que avançar no momento do constitucionalismo contemporâneo. E vamos trabalhar a questão do neoconstitucionalismo, da força normativa dos princípios e de toda a transformação que fez surgir a necessidade, inclusive, de um novo aspecto dessa ciência, que é a hermenêutica constitucional. Vamos finalizar com isso e com algumas considerações acerca do ativismo judicial, dos dogmas da imparcialidade, e sobre isso eu trouxe também aqui um outro livro do Dr. Alexandre Douglas Aidan, que ele fala Imagens da imparcialidade entre o discurso constitucional e a prática judicial, do qual ele analisa algumas decisões, trabalha essas questões da aplicação e interpretação do direito, o dogma da imparcialidade, sob uma perspectiva filosófica e sociológica, porque ele coloca aqui Niklas Luhmann como fundamento de crítica para a forma como a teoria está refletindo a realidade e a forma como a realidade também se opera. E é toda essa problemática que tentaremos aqui expressar. E a aula de hoje, ela vai ser justamente dividida em alguns tópicos. Vamos começar falando sobre o conceito de interpretação e hermenêutica jurídica, para depois adentrarmos nos métodos clássicos, métodos tradicionais da interpretação. Depois finalizaremos com as espécies de interpretação do direito. E aí, estão prontos para começar? Então, o que seria interpretação e o que seria hermenêutica? A primeira medida que se toma
diante de conceitos, tentativas de definições, é buscar a origem etimológica das palavras. Hermenêutica vem do termo hermeneia, que faz referência a um deus da mitologia grega, Hermes. Esse é um dos meus deuses favoritos da mitologia, porque Hermes, ele é irmão de Apolo, filho de Zeus. Hermes, no primeiro dia, nas 24 horas do seu nascimento, ele já provocou, né, um certo pandemônio lá no panteão grego, ao roubar todo o gado de Apolo, do deus Apolo. Só que Apolo, como vocês sabem, é o deus da guerra, um deus bélico, e Hermes roubou o gado de Apolo, fez o gado andar de ré para que não se descobrisse qual a verdadeira direção. Dali ele fez, das tripas de daqueles animais, ele fez uma harpa, e dali nasceram as palavras e dali nasceram os sons, porque antes disso tudo era mudo, não havia como haver comunicação por meio de sons. Então ele é o Deus tanto da mentira, quanto das palavras, quanto da música e também dos advogados. Não sei qual a relação que fizeram entre Hermes e os advogados, mas também, como advogado, eu fico me questionando, deve ser por essa sua função. Ao descobrir a tramóia do seu irmão, Apolo exigiu providências de Zeus. Zeus, você tem que tomar uma providência, e o próprio Hermes, que já tinha todo o dom da linguagem, convenceu Apolo e Zeus a puni-lo da seguinte forma: a sua punição vai ser seu Deus mensageiro. Você vai ter que descer daqui do panteão e se comunicar com os seres humanos, levando a mensagem dos deuses, que é uma mensagem indecifrável, impossível de ser compreendida pelos ouvidos humanos. Você vai, de certa forma, traduzir e colocar isso de maneira compreensível para os homens. Era o que mais Hermes queria. Por quê? Porque ele gostaria muito de se aproximar dos humanos com todas as suas falhas e vícios e virtudes e belezas. E é isso que ele se torna o Deus mensageiro. Tem uma música belíssima de Edu Lobo, Chico Buarque, que fala isso, que fala que as notas eram surdas quando um Deus, sonso e ladrão, fez das tripas a primeira lira que animou todos os sons. E daí nasceram as palavras. E é com isso, com as palavras, que nascem também as diversas problemáticas, porque com as palavras se exige compreensão, e é esse o papel dentro da etimologia da palavra que se visualiza inicialmente para a hermenêutica. A hermenêutica como um instrumento para a tradução, para tornar compreensível aos ouvidos humanos aquela mensagem dos deuses do Olimpo. E interpretação já vem de interpenetrare, ou seja, penetrar mais para dentro. Também tem relação religiosa a palavra, porque faz menção a alguns rituais medievais de se retirar as entranhas dos animais. Vejam que as palavras estão sempre ligadas à ideia de entranhas. Se retirar as entranhas dos animais e dali se verificar o futuro e as respostas para diversos questionamentos. Muitos governantes, muitos príncipes só agiam depois que o feiticeiro lhe dizia o que via, o que interpretava a partir das entranhas. Então, penetrar é interpretar, também no seu aspecto etimológico, vem de extrair o significado, uma verdade, uma consequência das entranhas do que está oculto. É nesse sentido que muitas vezes se utiliza a hermenêutica e interpretação como termos sinônimos, mas não são de forma alguma termos sinônimos. E isso a hermenêutica jurídica tradicional vai abordar de uma maneira até extremamente técnica, fazendo uma distinção entre hermenêutica jurídica e interpretação jurídica. Qual seria a diferença, então? Para a doutrina tradicional, para a dogmática da interpretação, a hermenêutica ela seria uma ciência, ou uma parte da teoria geral do direito, ou uma parte da filosofia para alguns, mas uma parte da teoria geral do direito que seria responsável pela sistematização dos métodos, dos instrumentos, seria uma ciência para que os operadores, quem trabalha com direito, quem necessita interpretar, tivesse os melhores instrumentos para realizar essa finalidade, o seu escopo, que é a interpretação. Então, autores como Hermes de Lima, Carlos Maximiliano, são autores dentro da nossa
da nossa bibliografia nacional que se indica no estudo da hermenêutica tradicional, eles vêm trabalhar a hermenêutica como ciência, ciência da arte de interpretar, ciência da interpretação. Então, a ciência que vai se ocupar por esse objeto que tanto as escolas da interpretação, os métodos de interpretação, o caso se existiria ou não lacunas no direito, existindo lacunas, quais são os métodos de integração, esse é o objeto da hermenêutica tradicional. E o que seria a interpretação, né? Toda uma ciência para que nós tivéssemos os melhores instrumentos para se chegar a um resultado. E qual é esse resultado perquirido, perseguido pela hermenêutica clássica, pela hermenêutica tradicional? É retirar ali uma verdade, fixar o sentido e o alcance da norma jurídica, da regra jurídica ou da lei, a depender da classificação, a depender do teórico que está a conceituar, mas o que tem todos em comum é essa ideia de que interpretar significa fixar o sentido e o alcance da norma jurídica, ou revelar o sentido descoberto. E como se revelaria esse sentido descoberto? Através de uma metodologia correta. Mas interpretação e hermenêutica é algo que não é apenas do direito. Temos hermenêutica bíblica, teológica, temos diversas hermenêuticas, nós interpretamos sempre, nós interpretamos das mais diversas formas no nosso dia a dia. O comportamento do colega, o livro que nós lemos, um artigo, uma poesia, tudo é interpretação. Mas o que é que distingue? Qual a nota característica que distinguiria a interpretação jurídica? Isso, Técio Sampaio Ferraz vai trazer uma nota que seria a decidibilidade, ou seja, a interpretação jurídica, ela tem essa nota característica. É necessário interpretar para solucionar um conflito. É necessário interpretar para solucionar e pacificar socialmente, para decidir. É isso que as outras hermenêuticas não teriam e que fariam que a hermenêutica jurídica fosse uma ciência autônoma. E sobre esse assunto, que tal a gente testar os nossos conhecimentos com uma pergunta, um quiz, aqui no programa Saber Direito. Segundo a hermenêutica tradicional, claro que falando da hermenêutica jurídica, marque a alternativa incorreta. O conceito de interpretação não se confunde com o conceito de hermenêutica. Vimos que, apesar de algumas vezes ser utilizado como sinônimo, tecnicamente não se confunde o conceito de hermenêutica, o conceito de interpretação, sendo hermenêutica a ciência da arte de interpretar e interpretação a fixação do sentido e do alcance da norma jurídica. A letra B fala, hermenêutica jurídica, hermenêutica é a teoria científica da interpretação. E a letra C diz, interpretar é determinar o sentido e o alcance das expressões de direito. A letra D fala, a interpretação não se sujeita à influência da concepção do direito dominante em cada época. Então, será que realmente a interpretação ela não está sujeita ao seu contexto histórico? Se pegarmos uma nota do Código Penal de 1940 e trazer para os dias atuais, será que interpretaremos da mesma forma? Será que realmente a interpretação não se sujeita ao decurso do tempo e ela não tem essa nota de historicidade? Vamos ver, resposta correta, letra D. Ou seja, quais dessas alternativas está incorreta? Essa que fala que a interpretação não se sujeita à concepção de direito dominante, que não se sujeita à concepção do direito em cada época. Por quê? Porque sabemos que toda essa questão histórica, toda a questão das ideias e da complexidade social em cada momento faz com que altere o sentido e o alcance da norma jurídica, mesmo para a hermenêutica tradicional, isso é muito claro. Se pegarmos o conceito de família do Constituinte de 1988 e tentarmos visualizar esse mesmo sentido atualmente, sabemos que houve uma mutação desse sentido. E a interpretação ela permite, inclusive, que se modifiquem os sentidos das normas sem se modificar o texto, é um tema que vamos tratar na nossa última aula. Mas voltando aqui para a questão da nossa temática de hoje, como chegaremos à verdade?
Prestem muito bem atenção, a verdade é algo que já existe, que é pré-estabelecida, que já está pronta no nosso modelo, que é o modelo do civil law, nos leis, nos códigos, e caberia a nós, juristas, intérpretes, magistrados, apenas descobrir aquela verdade e revelá-la. De que forma? Através dos métodos. Então, a hermenêutica tradicional, ela tem essa ênfase na metodologia. E os métodos clássicos de interpretação, que foram sistematizados por Savigny, visando o direito privado, visando realmente os códigos civis, pelo contexto histórico que nós vamos trabalhar melhor na nossa segunda aula, quando formos falar das escolas do direito, mas de certa forma, Savigny sistematizou e a teoria dogmática hermenêutica, ela vem trazendo esses elementos, que alguns chamam de elementos de interpretação, outros de métodos de interpretação, como instrumentos hábeis capazes de nos ajudar a chegar ao sentido e ao alcance da norma, aquele sentido que já está ali, que vai ser extraído das entranhas, que vai se retirar do texto, que dentro do contexto da teoria tradicional, o ordenamento jurídico, ele é pleno, existe um fechamento no sentido de inexistência de lacunas. E temos um texto escrito, qual é a primeira medida a se tomar para se fixar o sentido do texto, para delimitar o seu alcance? É justamente analisar as palavras e com isso temos o primeiro método. O primeiro método é o método gramatical. A partir do método gramatical, nós vamos analisar não só o sentido das palavras, mas a relação das palavras entre si. Por isso que tem muita relação entre o método gramatical e o lógico, no sentido de lógica formal. Saber o que significa aquela palavra, aquela vírgula, aquele que se refere a que expressão, tudo isso é uma preocupação dessa metodologia, que é a primeira que nós iremos utilizar diante de um texto a ser interpretado, diante de um texto de lei. E vamos realizar a interpretação chamada gramatical, filológica, que é uma outra forma de fazer, ou interpretação literal. Claro que essa interpretação hoje ela não é a única, mas ela de forma alguma pode-se dizer que ela está em desuso, que ela não é utilizada, pois é o primeiro passo, mas não paramos aí. Por isso, temos outros métodos de interpretação. Além da interpretação gramatical, nós temos a interpretação lógica. E, nesse sentido, nós podemos dividir a interpretação lógica, segundo a teoria clássica, em lógica formal, com alguns argumentos da lógica, principalmente no que se diz respeito ao chamado silogismo, que é isso que efetivamente pretendemos dentro da interpretação, no contexto clássico, é uma premissa maior, uma premissa menor e o resultado. Uma premissa maior, que seria a norma do direito, a regra que prevê uma conduta, uma premissa menor, que seria o caso concreto, e o resultado, que seria a decisão. Tudo dentro de um contexto de uma lógica formal, que também traz diversos argumentos, diversos, inclusive, termos em latim, estão dentro desse contexto do argumento lógico formal, como quem pode mais, pode menos, como diversos outros termos que são utilizados na argumentação jurídica tradicional, mas que estão preocupados com a forma e não com o conteúdo, o que se revela a partir de uma lógica material. Também analisar quais seriam as consequências lógicas daquela decisão e até mesmo qual seria a intenção do próprio conteúdo daquela norma e não apenas da sua forma. Além da interpretação gramatical, da interpretação lógica, nós temos também a interpretação sistemática, que se aproxima da lógica, se aproxima da gramatical, mas entende aquele dispositivo de lei que está sendo interpretado como parte de um sistema. Entende tanto do ponto de vista interno da própria lei, você vai analisar aquele artigo dentro de um determinado título, aquele título vai estar dentro de um determinado capítulo, que vai estar dentro de uma determinada lei. É assim que nós temos a divisão dos nossos maiores códigos. E tudo isso é importante para entender o que é que aquela lei realmente quer, qual a conduta prescrita. E nesse sentido, nós temos a interpretação sistemática interna dentro da própria norma, dentro do próprio texto legal. E também, num conceito mais amplo,
numa concepção mais ampla, entendendo aquele dispositivo e a própria lei, a qual ele está ali ligado, dentro do sistema jurídico, como um todo ordenado. E aqui a contribuição kelseniana é de extrema importância nessa estrutura de uma pirâmide do direito, com normas escalonadas, com hierarquia entre as normas, e que teremos a oportunidade de trabalhar melhor na nossa terceira aula. Essa é a interpretação sistemática, mas ela também não é suficiente para determinar o sentido e o alcance da norma jurídica, por isso que vamos para outro método de interpretação, que é o método de interpretação histórico, também chamado sociológico, também chamado evolutivo. Luiz Roberto Barroso costuma dizer que o método sociológico é o método evolutivo, porque a sociedade está sempre em transformação. O método sociológico busca a verdade a partir do sentido realmente social da norma. Temos que entender cada palavra, cada expressão dentro do seu contexto social e que se modifica historicamente, se evolui com o tempo. O próprio conceito de família, como falei inicialmente, é um dos melhores exemplos. Porque, inicialmente, esse conceito de família estava naquela base entre o casamento entre o homem e a mulher, o casamento oficial, não sendo reconhecido em situações de fato, união estável, famílias afetivas, famílias homoafetivas, e isso tem, com as transformações sociais, uma modificação do sentido. Não temos como entender o sentido de uma norma sem perquirir qual é o contexto histórico, tanto que ela foi produzida, e aí vamos buscar nas atas de discussão legislativa, vamos buscar realmente na origem daquela norma, o que deu origem àquela norma. Lei Maria da Penha, por exemplo, não tem como se visualizar a Lei Maria da Penha sem entender qual o contexto da sua criação, a preservação da integridade física da mulher, tanto que quando se tentou aplicar a lei ao caso de violência contra os homens dentro do relacionamento, não se foi aceito pela nossa jurisprudência, porque se entendeu e se realizou uma interpretação histórica, sociológica e evolutiva, tanto buscando as causas remotas do momento de criação da norma, quanto posteriormente como aquele significado mudou. E uma coisa que eu digo a vocês é que cada vez as transformações ocorrem de maneira mais rápida e os sentidos se modificam de maneira mais rápida. E, por fim, temos o método finalístico, a interpretação finalística ou axiológica, no sentido de que toda norma tem um fim, tem um bem jurídico a ser tutelado, esse bem é um valor, por isso que muitos chamam também de interpretação método axiológico, porque sempre tem um valor a ser tutelado. O Código Penal, ao prever uma pena para o homicídio, ele está tutelando um bem jurídico fundamental dentro da sociedade ocidental, que é a vida, e é nesse sentido de que há sempre um fim no direito, um fim posto na lei, uma finalidade, essa finalidade sempre ligada à consecução da paz, à consecução da resolução dos conflitos. Esses são os métodos tradicionais, são os instrumentos utilizados para se chegar a verdades, para se chegar a extrair o verdadeiro sentido e determinar qual é o alcance da norma. Vamos testar um pouquinho dos nossos conhecimentos sobre esses métodos de interpretação numa outra pergunta aqui do quiz do Saber Direito. No que se refere aos métodos tradicionais da hermenêutica jurídica, assinale a alternativa correta. Os métodos não guardam relações entre si. Essa é a letra A. Será que realmente os métodos eles não guardam relações entre si? A letra B diz, o método de interpretação gramatical está obsoleto, ou seja, hoje não seria mais utilizado, seria anacrônico. A letra C fala, a ordem das palavras é importante no método filológico, que é o que? Um sinônimo para o método gramatical. Sem dúvida alguma, a ordem das palavras importa para fixar o sentido da norma, o alcance, numa interpretação gramatical, numa interpretação literal. E a letra D fala, a interpretação sociológica delimita o alcance da norma. A interpretação sociológica, na verdade, ela está buscando o sentido da norma, a compreensão e a determinação do sentido daquelas expressões no contexto histórico, no contexto sociológico, e não efetivamente a preocupação com o seu alcance. Então, a afirmativa correta é a letra C.
A ordem das palavras é importante no método gramatical. Alguns fazem essa associação com o método lógico. Uma coisa que devemos entender é que esses métodos não se caracterizam na relação entre si com hierarquia. É normal que utilizemos todos eles na interpretação ou alguns deles na interpretação sem uma ordem de prioridades. Primeiro temos que aplicar o método histórico para depois chegarmos ao método finalístico. Não. O único que é o primeiro passo realmente é o gramatical, porque estamos lidando com palavras e são essas palavras que vão nos orientar como o texto da norma, texto normativo a ser interpretado e aplicado num caso concreto. Mas não há uma relação hierárquica, uma relação de subordinação, nem são esses métodos estanques, ou seja, eles não estão em caixinhas separadas, cada um está umbricado ao outro. Muitas vezes o próprio método finalístico se mistura com o sociológico na determinação do valor ali que está sendo protegido. Por quê? Porque o valor que está sendo tutelado, o bem jurídico que está sendo tutelado, tem a ver com o contexto histórico que elege aquele bem como um bem relevante para o direito. E é isso que tínhamos que falar sobre os métodos dentro dessa perspectiva tradicional. E a utilização desses métodos, sem dúvida alguma, traz essa busca pela verdade pré-existente, pela verdade real. E isso se diz, a busca da verdade está dentro desse contexto da hermenêutica tradicional e traz como resultados algumas espécies de interpretação, que também é muito importante para os estudantes de direito terem conhecimento. É um assunto que é realmente tanto de aplicação nos casos ditos fáceis. Costumo dizer assim, que é como se fosse a teoria de Newton, né, que funciona aqui perfeitamente. Se eu soltar um objeto, ele vai cair. Se um corpo estiver em movimento, ele tende a permanecer. Ela funciona muito bem. E a teoria da relatividade de Einstein, que vai funcionar em algumas situações excepcionais, que a teoria de Newton não explica. Então, para o seu cotidiano, muitas vezes, esse conhecimento de hermenêutica tradicional, ele é fundamental e indispensável. Além disso, os certames, as provas, os concursos, eles costumam cobrar esse conhecimento, essas classificações. E aí, quanto à origem, a interpretação ela pode ser interpretação autêntica e não autêntica. Claro, o que é interpretação autêntica? Interpretação autêntica é justamente aquela que é feita pelo próprio órgão que elabora a norma jurídica dentro do nosso contexto civil law. É uma norma feita pelo legislativo, é uma norma instrumental, ou seja, o legislativo publica uma lei e depois publica uma nova lei para interpretar a primeira. Essa é a interpretação autêntica, feita pelo próprio legislador. E temos também as interpretações não autênticas. Dentro das não autênticas, a interpretação judicial, que sem dúvida alguma tem extrema relevância, principalmente com a aproximação, como vamos ter oportunidade de ver, entre o sistema do civil law, o sistema codificado, e o sistema do common law, de matriz anglo-saxã. Nós temos essa aproximação e a existência de uma valoração dos precedentes, de súmulas vinculantes dentro do nosso ordenamento, torna a interpretação judicial extremamente relevante, tanto que as súmulas vinculantes hoje são súmulas enunciados interpretativos sobre aqueles casos de decisão reiterada do Supremo Tribunal Federal. E é nesse sentido que nós temos a interpretação não autêntica realizada pelo judiciário. Além disso, temos a não autêntica realizada pela teoria do direito, pela doutrina, chamamos as interpretações doutrinárias, muito importantes, muito citadas nas próprias decisões judiciais e também nas decisões administrativas. Apesar de termos um sistema uno de jurisdição, não termos uma jurisdição administrativa autônoma, ela está dentro do sistema que é o modelo inglês, nesse caso, que é o modelo da jurisdição una e não o modelo da jurisdição dual, as decisões administrativas também importam e hoje cada vez mais, principalmente com agências e com instituições como o CAD, por exemplo, que tem as suas decisões administrativas com efeitos práticos extremamente relevantes em sociedade, em economia, é também uma interpretação, a interpretação não autêntica realizada nas decisões administrativas. Além disso, quanto à extensão, nós temos algumas espécies de interpretação. Temos a interpretação restritiva, que é aquela que
diminui o alcance da norma, ou seja, a norma ela é interpretada restritivamente. Geralmente, essa espécie de interpretação nós utilizamos nos casos de restrição aos direitos fundamentais, de restrição a garantias e direitos. Essas normas, elas sempre se interpretam restritivamente, é uma regra da hermenêutica, é uma regra de interpretação clássica. Além da interpretação restritiva, na qual realmente reduzimos o alcance da norma jurídica, nós temos a interpretação extensiva, que é aquela que se aplica aí a outras e diversas situações que não a que está literalmente na norma. Essa é a que gera aquela decisão judicial que se chama de decisão extra legem, ou seja, que ultrapassa a lei, que aplica-se a outras situações não previstas originalmente. Essa é uma interpretação que amplia o alcance da norma jurídica, é a interpretação extensiva. Além da interpretação restritiva e extensiva, temos a interpretação declarativa, em que o conteúdo do texto e o conteúdo da norma, ele é semelhante no sentido de que nem houve uma restrição, nem houve uma ampliação do seu alcance. E uma outra espécie de interpretação muito importante nos dias de hoje, nos dias de ativismo judicial, controle de constitucionalidade, são as interpretações ab-rogantes. Kiara, que tipo de interpretação é essa? É aquela que nega a validade a uma determinada lei. Diz, essa lei eu não aplico porque ela é inválida. E qual o critério de validade que se utiliza aqui nesse contexto? É o critério de validade ainda defendido pela teoria pura do direito, defendido pela estrutura normativa, no sentido de que a norma inferior, ela deve estar compatível, tanto formal quanto materialmente, com a norma que lhe é superior. Então, nós temos aí a norma inferior à lei, ela tem que estar compatível tanto com o conteúdo, ou seja, com a matéria, quanto com a forma, ou seja, com o procedimento, com a autoridade competente, do que está previsto no texto constitucional que lhe é superior. Nesse sentido, é possível que em uma decisão, o magistrado não aplique uma lei que está vigente, porque lhe nega a validade ou não aplica um dispositivo de lei, negando aquela validade, dizendo que, por estar contrária à Constituição, ele a declara inconstitucional. O Brasil tem um dos modelos mais complexos de controle de constitucionalidade. Por quê? Porque ele importa diversos institutos de origens e tradições jurídicas diferentes. É possível que um juiz de primeiro grau, é possível que o juiz lá da vara da família, do interior, vamos falar da minha cidade natal, de Palmares, lá de Pernambuco, aquele juiz lá no interior, ele vai dizer, não, nesse caso aqui eu não aplico esse Estatuto da Criança e do Adolescente, porque eu considero que viola a previsão constitucional de proteção à criança e então eu não aplico aquela norma, declaro constitucional de forma incidental. Esse é o controle concreto de constitucionalidade, de origem, de matriz norte-americana e que nós aplicamos no contexto brasileiro, além, claro, das nossas ações de controle concentrado de constitucionalidade, que aí concentrada a competência no único órgão, no caso da Constituição Federal, guardião da Constituição, Supremo Tribunal Federal, é o responsável por julgar as ações abstratas, as ações de controle concentrado, as ADIs, as ADCs, que realmente também podem chegar a uma interpretação ab-rogante, ou seja, que nega a validade da norma jurídica. É uma interpretação, portanto, que nega a validade e não aplica uma determinada norma. Sobre isso, vamos testar aí um pouco mais dos nossos conhecimentos, vendo aqui uma questão do nosso quiz. No que se refere às espécies de interpretação, marque a alternativa incorreta. A interpretação autêntica é praticada pelo próprio poder que legisla. Como falamos, a interpretação autêntica, ela é realmente, decorre dela não uma decisão
no sentido estrito de decisão judicial administrativa, decorre uma nova lei e uma nova lei de interpretação. Claro, isso pode gerar um grande problema, que é o problema de interpretar a lei que veio para interpretar a primeira, porque todas elas são compostas por palavras e por expressões e sempre vamos ter que interpretar. Aquele vocábulo latino de in claris legis cessa interpretatio, parece Harry Potter, né? Eu vou traduzir. Na clareza da lei, não é necessária interpretação. Isso não vigora mais, nem no contexto da teoria tradicional. Sempre há de se interpretar. E mesmo a lei que vem para interpretar uma lei anterior, ela vai necessitar também de interpretação. Da mesma forma como a interpretação não autêntica, a súmula vinculante, que é um enunciado interpretativo, também vai merecer interpretação. E isso chega realmente a ser uma cadência lógica que pode se chegar ao infinito, de interpretar a interpretação até se definir quem tem a competência de decidir no sentido realmente de ter uma detenção da última palavra. E aí chega-se esse dogma de que algum órgão ou alguma estrutura, instituição teria essa possibilidade de ser o detentor da última palavra e encerrar finalmente qual é o sentido, qual é o significado de uma determinada norma, mas isso nós vamos discutir de forma aprofundada, mais aprofundada na nossa última aula. A alternativa B fala: há uma hierarquização entre as técnicas de interpretação. Técnicas de interpretação é um outro nome, digamos assim, metodologicamente mais correto para método de interpretação, que vamos visualizar que, na realidade, método gramatical, método glógico, método sistemático, na realidade não são verdadeiramente métodos, são técnicas de interpretação. Os métodos são modelos mais elaborados que pressupõem diversos pontos de partida para que realmente haja um processo para a interpretação. Lembrando que a interpretação ela é tanto o resultado desse processo quanto o próprio processo. É o mesmo nome que utilizamos. Interpretar é o processo inteiro de aplicação das técnicas corretas para se chegar a uma determinada solução, uma determinada verdade, uma determinada decisão, e aquela decisão também nós chamamos de interpretação. Então, é nesse sentido que nós falamos técnicas de interpretação. Há uma hierarquização entre as técnicas, ou seja, há uma hierarquia entre os métodos. O método gramatical seria mais importante que o histórico, o finalístico seria mais importante que o sistemático. Isso nós vimos que não é possível hoje dizer que há uma hierarquia entre esses métodos, que há uma hierarquia, uma estrutura de vinculação nesse sentido. A letra C fala: a interpretação abrogante nega a validade da norma jurídica. O conceito de validade é um dos mais importantes. Uma norma que não é válida, ela não deve ser aplicada. Uma vez, ela pode ser declarada sua invalidade por meio de uma declaração de inconstitucionalidade, se estiver ferindo a norma constitucional, ou mesmo de incompatibilidade com a norma superior, ilegalidade, no caso de ser um decreto, um regulamento que esteja discordando da lei. Quando a gente fala lei, quando a gente fala regra, a gente tem que entender que, mesmo hoje no contexto da hermenêutica clássica, se utiliza muito mais a expressão norma jurídica, porque ela é mais ampla e abarcaria todas as espécies normativas, desde a Constituição, as leis ordinárias, as leis complementares, até mesmo os tratados internacionais, sejam de direitos humanos ou não, que faz parte do nosso ordenamento jurídico. Nós temos também os decretos, os regulamentos, as instruções normativas, todo esse complexo, por isso que muitas vezes hoje se fala em norma jurídica e não em lei, mesmo no contexto tradicional. No contexto da hermenêutica crítica, norma já significa uma outra coisa que faz-se uma distinção entre texto de norma e norma. O texto, o codificado, o que está escrito é apenas um aspecto. A norma é o produto da aplicação daquele texto, é a decisão em si, é o produto. E aí se coloca a interpretação abrogante nega a validade da norma jurídica, exatamente o que falamos anteriormente, são as interpretações que declaram inconstitucional, que declaram ilegal uma determinada norma, nega a sua validade. E a letra D fala: a interpretação extensiva amplia o alcance da norma jurídica, ou seja, amplia
o seu âmbito de aplicação. É nesse sentido que falamos sobre as espécies de interpretação quanto à sua extensão. Resposta correta, letra B, porque nós estamos procurando a alternativa incorreta. E a B diz que há uma hierarquia entre as técnicas, entre os métodos de interpretação, e já vimos que essa hierarquia é inexistente. Então, dentro dessa estrutura, que, minhas queridas e meus queridos, parece tudo muito simples, nós temos um sentido na norma que pode ser buscado ou através do método histórico, do método sociológico, do método evolutivo, do método finalístico, sistemático, e nós temos uma verdade, essa verdade é pré-existente, ou seja, ela existe uma única decisão, uma única hipótese correta, e se utilizarmos os métodos de maneira adequada, nós chegaremos, assim, ao resultado, e esse resultado é uma verdade. É nesse sentido que a hermenêutica tradicional, a teoria tradicional, se aproxima e muito da filosofia de base grega, a filosofia essencialista, se remontarmos à Grécia Antiga, mesmo antes dos socráticos, com os filósofos da natureza, havia essa preocupação em buscar a essência da coisa. A grande pergunta é, e não como é possível, talvez, como as teorias atuais, principalmente as teorias sistêmicas, costumam questionar. A pergunta era sempre o que é. Os filósofos da natureza buscando a essência das coisas realmente naturais, das coisas externas ao indivíduo e à sociedade. E depois os filósofos socráticos também na utilização de métodos, defendendo uns o método indutivo, outros o método indutivo, abstração ou não, para se chegar a verdades. Essa tradição, ela se reacende, ela permanece por toda a Idade Média, essa tradição filosófica, com a escolástica, seja com Tomás de Aquino, que revolta a teoria aristotélica para falar de justiça, para falar de direito, seja com relação a Agostinho antes, que remonta a ideias platônicas para também falar sobre justiça, também falar sobre o que significa a sociedade dentro desse contexto de obrigatoriedade de regras, que são leis, e esses teóricos na escolástica também mantêm a tradição essencialista, que continua vigorando com o Renascimento, com o Iluminismo, com a ideia de direitos naturais, seja um justnaturalismo, como vamos ver, de base teológica, que se fundamenta em Deus, seja um justnaturalismo racionalista, nós temos sempre uma preocupação com a busca da verdade. E hoje nós estamos no momento de pós-verdade, de desconstruir alguns desses dogmas, de desconstruir algumas dessas formas de entender tanto a teoria do direito e trazer um pouco mais de filosofia, não só filosofia do direito, mas de filosofia moral, de filosofia política, para dentro de todas as discussões acerca da aplicação do direito. Vamos dizer, o magistrado ou quem seja responsável pela decisão no sentido de interpretação, e hoje estamos dentro do contexto de uma sociedade aberta dos intérpretes, não é só o magistrado que vai decidir quem interpreta, o advogado da parte autora também demonstra sua interpretação na petição inicial, o advogado da parte ré também interpreta e demonstra sua interpretação na sua argumentação, na fase de contestação, até se chegar a, de certa forma, uma síntese na interpretação judicial, e em alguns processos de maior importância no âmbito do Supremo Tribunal Federal, temos a possibilidade de outros atores sociais demonstrarem, expressarem a sua interpretação, como é nos casos das audiências públicas, que tem, e também os amigos curi, que são aquelas pessoas que podem se manifestar nos processos de controle de constitucionalidade. Então, visualizamos essa uma nova realidade extremamente complexa, com a sociedade plural, com uma estrutura que demanda realmente uma criticidade muito maior. Por isso que a escolha da temática dessa aula foi hermenêutica jurídica crítica. Por quê? Porque vamos superar esse contexto de uma hermenêutica tradicional, voltada exclusivamente para os métodos, que acredita ser possível
descobrir, revelar, retirar das entranhas sentido e alcance da norma jurídica e a sua extensão, ou seja, a sua aplicação a partir de um silogismo, ou seja, premissa maior, tem uma premissa menor que se aplica ali, se subsume ao que está previsto na lei e, de certa forma, se chega a um resultado de uma decisão judicial, mas sabemos que há muitas problemáticas envolvidas na interpretação, sobretudo no momento em que a Constituição ela passa a ser o centro do ordenamento jurídico. Esses métodos da hermenêutica tradicional, eles não são métodos que estão preparados para as complexidades da Constituição, a abertura da linguagem constitucional. Não são métodos suficientes para que se compreenda o papel integrador da Constituição, o papel de construção de uma nova realidade, para alguns autores, como o caso de Canotilho, o seu papel de direção da própria Constituição, a sua normatividade. Por quê? Porque no momento em que esses métodos foram formulados, elaborados, as grandes discussões filosóficas, jusfilosóficas, estavam em torno do direito privado, porque os primeiros códigos realmente de relevância do ponto de vista da ciência do direito foram os códigos civis. E aí, primeiro, que é o Código Civil francês, de 1804, depois o Código Civil alemão, já de uma maneira tardia, mas sempre concentrada aí nos aspectos de direito privado. Embora essa distinção entre direito público e direito privado seja uma distinção que hoje está cada vez mais tênue, como todas as distinções e dicotomias do direito, como vamos ver, há sempre uma aproximação, estamos descobrindo a realidade, construindo uma realidade jurídica que não suporta e não comporta mais dicotomias, que não importam mais o certo ou errado, como é o caso da própria interpretação dos princípios. Os princípios a gente não faz a sua interpretação com base no conceito de validade. Havendo uma colisão entre princípios, o que vai haver é uma necessidade de ponderação. Então, esses métodos tradicionais, a hermenêutica tradicional, ela não suporta a complexidade e as mudanças e as transformações e as exigências de uma sociedade pós-moderna, de uma sociedade complexa que é a sociedade atual. E por isso se começa a desenvolver dentro da filosofia do direito, no contexto da filosofia da linguagem, uns pressupostos na filosofia moral, filosofia da justiça, alguns aspectos, sobretudo também na teoria da argumentação jurídica, que vai elaborar uma nova metodologia para a interpretação do direito, porque hoje nós temos a Constituição como centro do ordenamento jurídico e essa centralidade da Constituição traz muitos reflexos para a hermenêutica. Então, na aula de hoje, queríamos dar esse panorama geral, que é esse panorama da hermenêutica tradicional, falando sobre conceito. Lembrando, a hermenêutica, no conceito tradicional, é uma ciência da arte de interpretar. Interpretação, fixar o sentido e o alcance da norma jurídica. Todos acreditam na possibilidade de se encontrar uma verdade. A nota característica da hermenêutica jurídica é a decidibilidade. Não interpretamos por interpretar, interpretamos para decidir, interpretamos para constituir uma pacificação social, ou para alguns, para se chegar à justiça, mas interpretamos com o objetivo da decidibilidade, que é uma nota característica da interpretação e da hermenêutica jurídica. Além disso, essa verdade é revelada através da utilização dos métodos. Esses métodos adequados dão origem a várias espécies de interpretação. Quanto à sua extensão, podem ser expansivas, restritivas, abrogantes, quando se nega a validade ou mesmo declarativa, e temos os órgãos que realizam a interpretação, seja a interpretação autêntica pelo próprio legislativo ou não autêntica, que são as interpretações judiciais, as interpretações doutrinárias, as interpretações aí também das decisões administrativas. Com isso, a gente está preparado para falar um pouquinho na próxima aula, e aí já convido a
que vocês estejam conosco na próxima aula para falar sobre as principais escolas do direito, ou seja, os grandes sistemas interpretativos. Cada um desses métodos tem uma origem, uma ênfase diferente em cada momento histórico, em cada ideologia, e é isso que vamos trabalhar na nossa próxima aula. Foi um prazer estar com vocês. Até breve. Gostou das aulas? Você pode dar sugestões de temas que quer aprender no Saber Direito. Escreva pra gente, o nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp. O número é este que aparece na tela. Você também pode estudar pela internet. É só acessar tvjustiça.jus.br e ainda reveja as nossas aulas no canal do YouTube, TV Justiça Oficial.